passadinha aberta, tanto na parte costurada, como na parte que eu vou usar para o zíper, tá? Isso é muito, muito, muito importante. É o primeiro passo para o seu zíper ficar incrível, tá? É você deixar bem passado, aqui ao direito, ó. Ela já fica com cara meio que de pronta. E não esquecer que naquele limitezinho onde começa a costura, você tem que dar um retrocesso bem dado. Porque a partir de agora, depois que a gente colocar o zíper, você não consegue mais consertar aqui se a costura não ficar legal. Aí você vai ter que desmanchar para consertar. Então, verifica agora, nesse passo, se esse retrocesso está bem dado e se essa costura não está abrindo, tá? Agora, eu vou mostrar aqui uma simulação, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas, como que você pega uma noção da coisa pronta, quando você não tem noção nenhuma, simulando como seria, né? Aqui eu já tenho a peça passadinha, daí, se ela tivesse com zíper, como que ela estaria, né? Ela estaria assim, o zíper estaria assim, né? Ó. Só o terminalzinho aqui no meio, o outro lado aqui também. Então, assim, eu já consigo entender a posição de como que eu vou começar a costurar. Aí você me pergunta, mas nem colocou o cós, a saia tá toda aberta. Eu pensei nessa sequência para facilitar o que é mais difícil, o que costuma ser mais difícil para quem está começando. Então, a gente vai direto ao ponto nesses acabamentos mais difíceis da peça. E depois é que a gente vai montar. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Então aqui eu vou começar, agora que eu achei a posição, simulando, né, dando dicas aí que eu desenvolvi para facilitar para mim e que depois facilitou a vida de muitos alunos, porque zíper era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Então eu tive que desenvolver formas mais fáceis de raciocinar. Agora que eu já sei a posição, eu mantenho aqui o dedo prendendo, né? E eu vou trabalhar com o meu zíper aberto. Por que eu já não comecei com ele aberto? Porque aí eu ia me perder um pouco se está no avesso ou no direito do zíper. Então, agora que eu já tenho a posição, ó, eu tomo cuidado, não solto e viro para o avesso da peça, tá? Porque mudou a minha perspectiva de lado. Então, eu vou fazendo assim para não me perder no zíper. Aí eu ponho um alfinete aqui no início do zíper para não me perder mais pro lado que ele tem que ficar, tá? Então, eu posicionei como seria ele pronto. Aí eu fiz uma pinçazinha para não me perder, virei segurando o tecido e o zíper e assim prendi com o alfinete, agora eu não me perco mais, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou em busca lá daquela parte que está fechada, que está costurada uma na outra, e 2 centímetros depois dela eu coloco mais um alfinete. Esses alfinetes tanto vão prender como vão servir de marcação para mim. Então eu sei que a minha costura vai começar nesse primeiro e vai acabar nesse último aqui, ó. Por que 2 centímetros abaixo da emenda? Porque é o suficiente para o zíper ficar com bom acabamento no final, que costuma ser a pereba do negócio, assim, porque você faz o zíper todo bonito, aí uma entortada que você dá no final, você tem que desmanchar, não fica bom. Então eu cuido muito desse finalzinho, eu deixo ele só aqui 2 centímetros abaixo da emenda, porque aí eu tenho menos chance de errar. E outro detalhe é, nunca costura o zíper sem contar com o vinco que você fez, porque aquela dobra do ferro foi justamente para você ter um limite, uma marcação, para você alinhar o zíper com essa dobra. Então procura, se você vai alfinetar ou alinhavar, manter o zíper alinhado com essa dobra, nem muito antes dela e nem depois dela, você deixa alinhado com ela, tá? E esse final, mais importante ainda, essa parte ficar bem alinhada em cima da costura, em cima da emenda mesmo, não ficar afastada, que é isso que dá aquela ruguinha chata no final, tá? Então, mantenha ele bem alinhado. Aí você pode colocar mais alfinete, mas o mais importante é você proteger o início e o final do zíper. Aí eu deixei uma agulha aqui com alinhavo, porque tem gente que prefere alinhavar, fica meio tenso com os alfinetes, né? Já que é um zíper invisível, mais delicado. Aí você pode, eu não vou alinhavar o zíper todo, eu vou alinhavar uma parte dele
Só para mostrar como seria, para quem trabalha com alinhavo. Eu só com os alfinetes, eu já consigo trabalhar, tá? Tem gente que só com os alfinetes, porque o alfinete é um alinhavo também, né? Mas se você for alinhavar, para quem ainda não fez, ó, você vai entrar e sair com a agulha. Opa, meu nó ficou ruim. E você vai, ó, simplesmente costurar a mão aqui onde você quer que o zíper fique. Facilita? Com certeza, né? Mas eu confesso que eu não tenho muito usado alinhavo. Eu vou direto no alfinete, mas no início é legal. E às vezes quando eu pego material muito delicado, eu ainda alinhavo, sim. Ah, então eu vou alinhavar só essa parte, a outra parte eu já não vou alinhavar para a gente ganhar tempo. Beleza, alinhavei assim, tá? Nessa posição, lembrando que o zíper está aberto e esse é o primeiro lado que a gente está costurando. Tanto faz, tá? O lado que você vai começar. Agora, para quem fez o alinhavo, você já pode ir direto para o pezinho de zíper, próprio para zíper invisível, costurar. Tem gente que faz uma primeira costura firmando o zíper, mas eu só faço ela se eu não tiver alinhavado, tá? Então eu vou trocar o meu pezinho. Eu vou trocar rapidinho, mas eu vou dar uma dica só mostrando para vocês aqui no Zoom os tipos de pezinho que a gente tem aí de opção, Alexandre, para mostrar as opções para as meninas, porque assim, na minha máquina hoje eu vou usar este, ó, esse pezinho aqui, ó. Ele é um pezinho de plástico com um furinho no meio, né, onde você só encaixa na máquina e ele já tem as duas aberturinhas para você colocar qualquer lado do zíper aqui, tá? Uma para cada lado. Aí, para as máquinas mais antigas, minha primeira máquina era esse pezinho aqui. Algumas de vocês devem ter esse pezinho. É a mesma coisa. Umas pessoas, assim, umas colegas até preferem esse aqui, porque falam que ele é melhor para tecidos finos, né? Para não dar problema, para o zíper não ficar dando curva e tal. Mas isso vai depender do tipo de máquina. Eu estou mostrando só para vocês não ficarem, ah, mas não é igual ao meu. E esse aqui é um pé de zíper comum, tá? Se eu estivesse trabalhando com zíper comum, eu usaria esse pezinho aqui. Tá? Então, só para vocês saberem, porque às vezes também vocês têm um kit que vem aí na máquina e nunca usou, aí eu gosto de mostrar os acessórios, porque eu me coloco no lugar de quem está começando e no início eu tinha muito essas dúvidas sobre os acessórios. Então, eu vou colocar aqui o meu pezinho, tá? E o que acontece? Primeira coisa, gente, não esqueçam disso. Tá usando o pezinho de zíper invisível, ó, desce a agulha antes de começar a costurar e ver se ela não tá batendo em nada. Porque às vezes sua máquina tá regulada com a agulha mais para direita, mais para esquerda, e aí quando você fizer a primeira costura, Deus a agulhinha. Você vai ter que trocar a sua agulha porque vai quebrar. Então já conferi. Outra dica muito importante, vai colocar o zíper, use um ponto maior. 3, 4, porque aí na hora de desmanchar você não chora tanto, você não sofre tanto. Se você usar um ponto muito apertado e tiver o azar de dar o retrocesso, depois para desmanchar vai ser muito triste. Então, usa um ponto, aqui eu estou usando 3,5, tá? Aí, agora eu vou precisar de um zoom bem federal aqui, produção. Ó, o pezinho, ele tem dois lados, duas fendas. Isso a gente vai ter que mostrar bem de perto, ó. Ele tem uma entrada mais à esquerda, que eu tô até colocando a ponta aqui do tique. Eu vou até apagar a luz, gente, porque talvez melhore para vocês verem. Ele tem uma fenda do lado esquerdo, uma entradinha, deu para ver? E ele tem uma entradinha do lado direito. Então, cada lado do zíper, você vai encaixar em uma dessas. Ah, como eu descubro? Vamos lá. Já que o meu zíper está alinhavado, eu vou retirar os alfinetes. E agora eu vou encaixar aqui, vou pedir um zoom ainda, que eu vou precisar de zoom quase o tempo todo. O que eu vou fazer?
eu vou virar um pouquinho meu zíper, né? Pro lado da peça, não é pro lado de fora, pro lado da peça. E vou encaixar em uma das aberturas. Aí eu vou fazer um teste. Quando eu desço a agulha, se a agulha pegar na fita do zíper, tá ok. Você pegou a fenda certinha que você tem que usar. Se você estiver posicionado do outro lado e quando você desce a agulha, ela bate direto na saia, ela não bate no zíper, tá errado. Muda para o outro lado, ok? Então, vou falar de novo. Eu encaixei o zíper aqui em uma das aberturinhas. Você pode olhar que o pezinho de zíper invisível ele tem duas aberturinhas quando você deita ele na peça. Quando eu viro um pouquinho aqui, que o tempo todo eu vou ter que costurar dando essa viradinha no zíper. Deu para ver o movimento da viradinha? Aí eu encaixo na fenda da direita, vamos supor. Aí a agulha bateu na tira do zíper. Então tá certo, continua. Esse é o caminho, tá? Aí vamos supor que eu coloquei do outro lado, ó. Se eu coloquei do outro lado e a agulha bateu no tecido da saia, não bateu no zíper, tá errado. Você muda para outra entradinha, tá? Então aqui eu vou para a entradinha certinho. Agora eu vou fazer uma costurinha, sempre virando, ó. Sempre virando os dentinhos do zíper. Faz esse movimento o tempo todo que você estiver costurando, ó. Dá aquela viradinha. Mas para quê que eu faço a viradinha? Para a costura não cair bem nos dentinhos do zíper e aí você vai ter problema. Então, vou costurar, tá? Ó, meu zíper correu direitinho, tá bem encaixado. Você sentiu aquela engasgada? Para e dá uma arrumada manualmente, encaixa direitinho. Ó, fiz as primeiras costuras, faço um retrocesso. Sempre, gente, sempre virando. Eu vou precisar de zoom, Alexandre, aqui bastante, tá? Ó, aí você sempre vai virando o zíper, ó, sempre protegendo para ele não engasgar, não enganchar lá embaixo da agulha, ó. Ó, tá vendo que ele fica, naturalmente ele quer ficar assim. Eu vou preservando ele, ó. Tá? Já vou verificando aqui se ele não tá engasgando. E assim eu vou até terminar o trajeto do zíper. Faço o retrocesso. Agora eu vou tirar. E ele ficou assim, ó. Tá? Só não tá invisível mesmo porque não é da mesma cor do murinho, mas dá pra ver que tá bem pertinho a costura, tá? Ah, então eu faço primeiro um lado e sempre com o zíper aberto. Gente, enquanto você não finalizar o seu zíper, não fecha. Você pode até fechar para ver se não pegou nada e tal, mas volta com ele, tá? Você vai trabalhar com ele totalmente aberto, tá? Beleza, agora, beleza. Como que eu faço o outro lado, né? Se um lado já tá preso? Mesma coisa, eu vou simular, ó, vou simular que o zíper tá colocado. E eu vou segurar aqui no início, né? Vou pegar aqui no zíper, no tecido, viro e venho alinhando com o vinco que eu fiz e alfinete de novo no início. Aí eu viro lá para o meu lado avesso e vou marcar aquele último alfinete, lembra? Que é 2 centímetros abaixo aqui da parte que você emendou, tá? Aí eu vou colocar um alfinete aqui também. E sempre mantendo alinhado. E posso colocar mais um alfinete aqui no decorrer da coisa, ó. Sempre alinhado no segundo lado. O zíper tá totalmente aberto e alinhado com o vinco que eu fiz. E aqui, nesse finalzinho, gente, observa. Não pode ficar, ó, vou tirar esse último alfinete só para mostrar.
Se você perceber que o zíper tá assim, tipo, ele tá puxando para cima, na hora de fazer o segundo lado pode acontecer. Ou ele tá mais torto para baixo, não deixa. Você tem que ter certeza que ele tá totalmente esticadinho, tá? Porque isso também é motivo de problema depois que o zíper já tá pronto. Aí eu marco aquele último alfinete, 2 centímetros abaixo da emenda. Checo de novo aqui, tá esticadinho, maravilha. E agora você pode alinhavar, como nós fizemos, e retirar os alfinetes, ou você pode fazer uma costura de segurança, que não precisa ser essa que vai juntinho, pode ser bem na lateral. Mas aqui eu vou fazer com os alfinetes. Então, se você encaixou do lado direito, agora você vai encaixar do lado esquerdo. Como eu comecei no lado esquerdo, agora eu vou colocar no lado direito da fenda, lembra? Lembra que lá no início eu estava ensinando... Opa, acho que a minha linha saiu. Eu estava ensinando que a gente acha o lado certo de encaixar o zíper no pé. Se eu usei o lado que eu não tiver usado, né, na primeira etapa, é o que eu vou usar agora. Você não vai fazer os dois lados do zíper com o mesmo lado do pezinho, então mudou, tá? Como eu usei o lado direito da fenda, agora eu vou usar o lado... Como eu usei o lado esquerdo, desculpa, agora eu vou usar o lado direito, tá? Então lembra de fazer aquele testezinho. Encaixou? Se a agulha, quando você desce, ela bate na tira do zíper, beleza, tá certo. Se ela bate na saia, você tem que trocar o lado do encaixe, tá ok? Mas olhando o pezinho de zíper aí, você vai entender. Agora você vai costurar. Encaixou, tá? Quem tá trabalhando com alfinete vai retirando antes. E é aquela mesma dica que eu dei no início, gente. Isso é muito importante. Deitar, né? Vamos só mostrar mais de perto. Lembre-se de deitar o zíper, abrir esses dentinhos, tá? Ó, tem que abrir esses dentinhos aqui. Você não pode costurar diretão, você dá essa aberturinha aqui, ó, com os dedos, tá? Então, encaixei, tudo bonitinho. Agora eu vou costurar. Quem estiver trabalhando com alfinete, vai retirando antes do pezinho passar. E o final é bem delicado. Eu vou pedir um zoom para mostrar, porque como o pé tem que ter passagem e o outro lado já está costurado, fica um pouco mais difícil, ó, tá? Ó. Então, você vai costurando até chegar essa parte delicada aqui, ó, que é o final. Aí eu posso abrir passagem para essa partezinha do pé aqui. E lembrar de manter tudo esticadinho, porque nessa hora, se você não esticar tudo, ele pode dar alguma preguinha, tá? Beleza, fiz o retrocesso. Não pegou o tecido que não devia pegar. Agora a gente faz aquele teste emocionante de fechar o zíper para ver se não pegou costura no lugar. Ai, gente, eu quase tive um troço. Pensei que não tinha costurado. Aí, aquele teste emocionante de fechar o zíper para ver se não pegou em nada. Aí, antes de fechar, você faz aquela oração. Não pegou, vai dar certo, não vou ter que desmanchar. Vamos lá. Fechei. Por isso que ele tinha que estar aberto o tempo todo, tá? Porque se você fizer alguma etapa com ele fechado, você vai prender o terminal. Então, o meu fechou legal. Ó, consegui fechar. Consigo abrir, consigo fechar. E assim ele ficou pelo direito, tá? Só não ficou invisível mesmo porque é um rosa chiclete aqui no branco. Mas olha só, tá? Nenhuma ruguinha, ó, vou fechar. Nenhuma ruguinha aqui. Perfeito, tá? Agora eu vou fechar, ó. Ficou assim.